Vamos retomar algumas questões e avançar, né? A gente está um passo para trás para dar galeio, para a gente ir mais para frente. O curso, então, é plantação de igrejas. Dentro de plantação de igrejas, eu apresentei alguns referenciais teóricos da missiologia. Lembrem-se, são possibilidades de você se aprofundar no conhecimento da missiologia. De forma específica, a missiologia metodista. Se você está aqui e tem oportunidade de adquirir o livro, estes livros, não perca esta oportunidade. Também podemos nos lembrar que dentro dessa perspectiva da missiologia wesleyana, o professor Nicanor nos ajuda bastante. Mas estamos na área de evangelicultura. Por exemplo, na nossa fala aqui, quando tocou no tema oração, o jeito oriental de lidar com a meditação é diferente do ocidental. Alguns povos, como, por exemplo, os muçulmanos, quem sabe sejam diferentes para lidar com alguns aspectos da oração. Então, evangelicultura, lembram do livro do Niebuhr, que eu dei ideia para vocês? Dê uma olhada, tem outros, deem uma olhada. Vamos nos aprofundar em conhecer alguns aspectos. A minha fala, eu desejo que a gente consiga avançar na perspectiva homilética. Perspectiva homilética. E dentro disso daí, lembram-se de alguns referenciais? Paul Tillich, um texto grosso, mas pode te ajudar. Aquela ideia da correlação, eu tirei da introdução. Então, quem sabe você pode visitar este texto. Professor Luiz Carlos Ramos, Nelson Kirst, Blackwood e o Cassiano Florestan. Quer dizer, são referenciais para nos ajudar. Então, neste tempo eu caminhei um pouco com vocês assim, porque eu quero chamar a atenção, quero dar um gás na gente, na ideia de que temos uma tarefa importante, pregar o Evangelho. Em qualquer processo de plantação de igreja, ou mesmo não sendo plantação, pastores, pastoras, pregadores leigos, pregadoras leigas, têm tarefas importantes. A gente falar da integridade e da relevância. O plantador, então, a plantadora, eles são pregadores. E dentro disso daí, qual é a responsabilidade homilética daquele que planta uma igreja? Vamos pensar um pouquinho? A frase que eu deixei aqui com vocês, desejo que marque os corações de vocês, é essa daqui, ó. Somente pessoas que acreditam verdadeiramente na importância do sermão podem prepará-lo com eficiência e pregá-lo com eficácia. Este é meu desejo ao trazer as minhas palestras. Princípios, meios e fins. Nós vimos então, nós partimos da teologia bíblica. Tem que ter Bíblia. É a Bíblia quem nos guia. Agora, de qualquer jeito, não. Tentar fazer uma boa interpretação correta. A gente leva em conta a história. Pessoas que já refletiram sobre ela. E aí, nós precisamos de ter a ideia de como isso é para cuidar e abençoar pessoas. Daqui a pouco eu vou falar de uns tipos de sermão que tem por aí. Exegese. Como que eu me aprofundo no conhecimento do texto. Hermenêutica, como eu interpreto. E a pastoral, como que eu apresento. Como que eu faço uso da retórica, da oratória. Como que eu comunico este evangelho. Se você guarda um quadro como este em mente, você fala, puxa,
eu tenho aqui a ideia dos princípios teológicos para um bom sermão. Aprender a falar bem, a comunicar bem. Se a nossa língua é oral, então vamos aprender a falar bem. Se a língua, como da Euronice, é Libras, aprender a comunicar bem. Fazer o melhor que temos. Agora, o fim de tudo é comunicar a palavra de Deus. Ok? Eu e você somos chamados como pregadores e pregadoras a proclamarmos, a pregarmos a palavra de Deus. Somos arautos, representamos alguém superior, que nos dá uma mensagem e nós então falamos em nome deste superior, deste soberano. Mas a pergunta é, tá bom, professor? O senhor fez eu lembrar de uns textos aí que faz tempo que eu não volto neles. Alguns vão olhar assim, eu estou vendo esse caboclo, essa cabocla aí, ai meu Deus, é difícil. Outros estão aguardando a chegada nestes livros. Livro é bom, os referenciais teóricos são bons, mas, professor, e agora? Eu estou lá no campo, eu estou lá no cotidiano. Então a pergunta caipira seria, como é que é o cotidiano do dia a dia? Quer dizer, como é que eu vou fazer isso no pega para capar lá da igreja que eu estou trabalhando, do ponto missionário que nós estamos iniciando, da igreja que eu estou plantando? Eu gosto muito de uma ideia do Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, ele vai falar sobre caricatura. E ele diz assim que o mais antigo a trabalhar o aspecto do riso, do engraçado, foi Aristóteles, que faz a definição do riso. E aí ele vai trabalhar então a caricatura, e o Ariano Suassuna vai dizer assim, caricatura é você realçar o defeito sem provocar dor. Caricatura é isso, realçar o defeito sem causar dor. Ou seja, como é que faz caricatura de uma pessoa? Já viu fazer caricatura de uma pessoa lindona? Você não faz caricatura, faz um retrato. Agora, quando pega uma beldade, você pode exagerar no nariz, no dente para fora, nos olhos esbugalhados. A caricatura permite que você realce alguns defeitos. Mas a ideia do realçar os defeitos não é você provocar dor, mas causar riso, causar alegria, levar as pessoas a entenderem. E quem me conhece como palestrante, já me viu em outros lugares também, eu amo trabalhar com caricatura. Eu tenho caixas na minha casa de óculos, de peruca, de roupa, 4 caixas grandes só de fantasias, que eu uso para as palestras que eu dou. E agora eu adquiri um brinquedo novo, verdade, um brinquedo novo. Sabe criança quando ganha um brinquedo novo e fala, eu vou brincar agora. O meu brinquedo novo travou. O meu brinquedo novo é o seguinte, eu começo a pensar como que eu vou preparar o meu sermão. E aí eu olho para o meu cotidiano e falo, eu tenho que preparar o meu sermão. E às vezes eu tenho que preparar sermão que é um sermão mais clássico, porque é no púlpito de uma igreja, ou às vezes eu vou pregar em lugares diferentes, e lá, nesses lugares,
podem ser lugares improvisados, mas eu tenho que preparar o meu sermão. E aí o que eu vou pregar? O que eu vou fazer? Como que eu vou falar do amor de Deus, pregar a palavra neste lugar? E aí vem aquela preocupação. E diante dessa preocupação, eu descubro que no meu dia a dia, eu tenho várias atividades. Eu saio até todo feliz, pomposo, para realizar minhas atividades. Às vezes, realizando meu trabalho como pastor, a igreja acha, tem que saber tocar violão, tocar bateria, tem que cantar bem. Gente, eu sou desafinado. Eu gosto de falar, mas cantar. Mas às vezes as expectativas das pessoas é que eu faça mais do que ou do que o meu ministério como pastor manda. E aí eu tenho que saber um monte de coisa. E tem dia que chega a hora de ir para a igreja, que você está derrubado, você está cansado. A dinâmica é uma dinâmica cansativa, pesada. Tem hora, você já pensou nisso em determinado momento? Deixa para lá. Cansei minha beleza. Às vezes passa isso. Às vezes a energia foi lá embaixo. Você vai lá olhar a medida lá da bateria, está acabando. Isso daí somos nós no cotidiano, cansado. Aí você fala assim, ai meu Deus, como que eu preciso de um momento de relax, de descansar. Como seria legal se eu tivesse tempo para investir em algum esporte. Eu queria agora estar com a turminha da Fatel lá jogando vôlei. Queria era jogar futebol, relaxar um pouco, sair desse cotidiano que às vezes está pesado. Quem sabe assim eu iria recompor a minha energia, poder fazer o meu trabalho. Porque às vezes a igreja acaba colocando a gente como sobre-humano, como super-natural, super-homem, super-mulher, mulher maravilha. E sabe que às vezes a gente cai no conto do vigário e acaba acreditando nisso? E como isso faz mal. Desejam da gente sempre a nota 10. Não, mas o pastor era tão assim, mas agora, nossa, a pastora era mais dedicada, mas agora, esquecem que a gente tem fome. Gente, sabe o que não combina comigo? Reunião na hora do almoço. Não combina. Se me chamar, vamos fazer uma reunião no restaurante? Sabe aquele negócio de ficar parará, parará? Não combina. Eu abaixo a cabeça ali, ó. Como. Pode falar à vontade. Depois que eu acabar de comer, a gente conversa até de tardão. Dá para sentir pelo corpinho do garoto. Né? Nós na fita. Esquece que a gente tem dor de barriga, gente. Pastor, pastora, plantador também tem dor de barriga. Nós somos humanos, verdadeiramente humanos. A gente fica doente. Tem hora que as pessoas não conseguem entender que a gente fica doente. Lembram anos atrás, quando tinha uma teologia que estava falando no meio do povo por aí que doença era fruto do pecado, e que aí crente não peca, logo não fica doente. Naquela época, Caio Fábio escreveu um texto legal, o título é Está Doendo. Na realidade é Tá Doendo. E ele falava da alegria de poder dizer, eu fiquei doente. Somos humanos. Tem hora que a gente não está afim de falar nada. Já prestou atenção que o plantador, a plantadora, o pastor, a pastora, ele chega em qualquer lugar, ele tem que comandar tudo, até o parabéns do aniversário, fala assim, pastor, pastora, puxa o parabéns. Tem hora que a gente não está afim de falar. Tem hora que a gente está afim de ficar
quieto. Tem hora que o que a gente mais está querendo é um cafezinho. Sabe, dar uma pausa, tomar um café, relaxar um pouco. Aí a gente fala, eu preciso de preparar meu sermão. E agora? Eu tenho que sentar porque eu tenho a responsabilidade de compartilhar. A gente vai lá e ora, coloca diante de Deus, diz, Senhor, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. E a gente parte então para aquilo que é a tarefa de preparar um sermão. E aí você orou, consultou a Deus, você começa então lendo a Bíblia, lendo bons comentários, trabalhando alguns aspectos. Você vai pesquisar na internet algumas coisas, né? Vamos ver o que é isso aqui. De repente você está mexendo na internet, opa! Tem umas coisas que não tem nada a ver com aquilo que é o nosso projeto de vida, com a nossa teologia. Mas a gente tem o dever de ir lá na palavra e tentar olhar de forma mais profunda. Nós somos os comunicadores deste evangelho. Como que a gente coloca a lupa naquela palavra e vai então conhecer de forma mais profunda, além do senso comum, além daquilo que os irmãos e irmãs da igreja local já conseguem ler na sua leitura diária da Bíblia, mas eu e você, capacitados, teólogos, teólogas, pastores, pastoras, fomos gabaritados para dar um alimento um pouco mais sólido. O que nós estamos fazendo quando vamos lá numa leitura mais profunda? Mas basta olhar para a Bíblia? Não. Tem hora que a gente tem que olhar para as pessoas. O que está acontecendo na nossa comunidade? Então eu preciso de ter percepção da minha comunidade enquanto igreja local, da sociedade ao redor da minha igreja, do que está acontecendo no mundo. Eu preciso de conhecer as necessidades. Lembram-se lá do que nós trabalhamos do Paul Tillich? Que é comunicar a verdade de Deus em resposta às necessidades humanas. Se eu não olho para o outro, como que eu vou comunicar para ele o Evangelho? Bispo Nelson, há muitos anos atrás, escreveu uma lição para a revista de escola dominical dos adultos, que era orar de olhos abertos. Porque às vezes nós temos uma mania de fechar os olhos para conversar com Deus e ficarmos numa intimidade com Deus que nos afasta do outro. E eu preciso então de aprender a orar, ou seja, falar com Deus, mas de enxergar as pessoas, enxergar o próximo. Por isso meu convite aqui é, vamos exercitar o cérebro. Não é fácil. Não é fácil, gente. Porque a tarefa de exercitar o cérebro, você já deve ter feito isso. Eu fiz. Sabe quando, às vezes, a gente deixa o tempo de maior cansaço para o preparo do sermão ou para a nossa leitura bíblica? Não sei se você já combinou com a sua Bíblia alguma vez isso. Já teve vezes de eu combinar com a minha Bíblia o seguinte: uma hora ela dormia em cima de mim, outra hora eu dormia em cima dela. Você já viveu dessa forma? Que cérebro que aguenta trabalhar bem se você está extremamente cansado, exausto? Então, se queremos o cérebro funcionando bem, a gente precisa de descansar. A gente foi lá, preparou o sermão, e aí a gente sai de novo para a caminhada, para a correria, para o trabalho que Deus nos chamou, que não é só de pregar. Em igrejas como a nossa igreja metodista, o pastor, a pastora, o plantador, a plantadora, ele faz tudo. Em muitos lugares existem equipes, mas em projetos de plantação,
nosso, na maioria das vezes, aquele e aquela que vai está sozinho. Ele tem que fazer tudo, e além de tudo, ainda ficou faltando alguma coisa. É aquela sensação de que trabalhou o dia todo, quando chega no final, passa a régua, parece que você ainda está devendo. Sabe aquela sensação de dever não cumprido? Como é gostoso quando você consegue entender, se achar no ministério e falar assim: eu não dou conta de ser esse super-herói que eles querem. Eu preciso ter clareza do jeito que eu quero pastorear, que eu quero liderar, que eu quero fazer. E uma das coisas que eu quero eleger como prioridade no meu ministério é uma boa preparação na palavra de Deus, para que ela seja realmente a minha inspiração, na hora que eu estou pregando, na hora que eu estou aconselhando, na hora que eu estou cuidando de pessoas. Eu desejo conhecer melhor esta palavra que eu vou proclamar onde eu estiver. E aí sim, eu chego lá na igreja, vou participar dos momentos da liturgia, da oração, do louvor, lembrando que eu sou responsável pela palavra. Isso aqui é para tentar pensar um pouquinho. Nosso cotidiano é meio estressante, não é não? Agora, gente, sem autocomiseração, do médico também é, acho que de delegado, de bancário, de professor. A gente precisa de fugir desse tadinho de mim, dessa autocomiseração, de mimimi, um tadinho de mim, mas de dizer, olha, isso faz parte de uma dinâmica na vida de muitas pessoas. E eu preciso me organizar melhor e eleger prioridades. E no ato de eleger prioridades, eu quero dizer para vocês, quais são as prioridades que você tem dado como um plantador, uma plantadora, um pastor, uma pastora, um seminarista, uma seminarista. Que tipos de sermão você tem pregado? Você que já tem experiência. Pensa um pouquinho. Você que já fez homilética vai lembrar lá que existem tipos diferentes de sermão. Mas eu quero te apresentar uma lista diferente. Pensa comigo se não existe uma lista mais ou menos assim por aí, ó. Você já ouviu falar do sermão stand-up comedy? A pessoa assume o púlpito, quer fazer a galera sair de lá relaxada. Você pode usar o humor sem perder a profundidade naquilo que você fala. Agora, transformar simplesmente no stand-up comedy, esse não é o papel do sermão. Já ouviu sermão de terror, de horror? Quando eu era criança, eu lembro daqueles sermões da volta de Cristo. Mas colocava um medo tão grande na gente. Eu lembro dos hinos de apelo. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. É ruim a música? Não é boa. Eu gosto muito dela. Mas você usar ela só para atacar terror e medo nas pessoas, alguma coisa está errada. Quantas vezes você tem o sermão drama? A pessoa começa a fazer um drama tão grande. A verdade da palavra é muito mais que um drama, reality show. Irmãos, e aí eu fui visitar a irmã Mariquinha, que estava lá em cima daquela escada, ela começou a cair, e ela caía, e aí a perna... Começa a contar as coisas de uma realidade da vida. Espera aí, é mais que isso. Sermão virtual, é uma beleza no Facebook, mas na vida real, anestésico. Começa a falar, sermão insípido, sabe aquele sermão sem gosto, sem cheiro? Aquele que você fala, que eu vim fazer aqui?
Às vezes encontramos sermões óbvios. Meus irmãos, eu quero falar do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele, oh aleluia, o Senhor é meu pastor, aleluia, pastor, Ele é pastor. Para com isso, o óbvio a gente não precisa, motivacional. Gente, agora, esse é o ano da pegada, Jesus vai fazer a nossa igreja, e agora... Só que depois que saiu dali, ó, sermões, marketing, irmãos, nós vamos construir a nossa sala de escola dominical, e aí o sermão é o tempo todo fazendo marketing do trabalho, do ponto missionário, daquilo que vai fazer, do pregador que virá. Isso é marketing, não é sermão. Autoajuda, né? Ao invés de pedir ajuda do alto, a gente dá uma autoajuda. Sermões espada, aquele que é comprido, frio e chato. Quer dizer, quantos sermões? Sermão chocolate, sabe aquele que você fala, aquilo que o povo quer ouvir, e o povo sai dali lambendo os beiços? Mas a gente descobre também que existe o sermão chicote. Tem gente que eu diria que gosta muito de apanhar. Como é que a gente chama quem gosta de apanhar? Hã? Ah, isso aí. Existem pessoas masoquistas. Vocês já prestaram atenção? Às vezes você prega com amor, com carinho, com instrução. Mas às vezes a pessoa ouve alguém que chega dando butinada para todo lado. Parece que acordou com a macaca. Ele chega dando uma girada, bate na igreja, aí chega lá fora e pensa assim, hoje o pastor estava na unção, hein? Glória a Deus. Hoje, olha, sermão para exortar é importante, mas você achar que só porque apanhou a palavra de Deus, alguma coisa está errada. Será que não tem alguns discursos fazendo parte dos púlpitos, dos altares das nossas igrejas e que não é sermão? Então, se a gente vai falar de tipos de sermão, a gente pode trazer à memória alguns tipos clássicos que nos ajudam. Quando você vai preparar o seu sermão, você tem clareza na hora que você vai elaborar o seu discurso. Se esse discurso que você quer trazer, este sermão, você está preocupado com o tema, ou se você está preocupado com a exposição de um texto bíblico, ou se você está preocupado em trabalhar um texto menor, um versículo. Existem muitos outros tipos de sermão, sermão biográfico, outras formas. Estou trazendo 3 aqui para nos ajudar nisso. Mas a pergunta é, nós temos nos lembrado disso? De escolher que tipo de sermão nós queremos fazer? Há prós e contra para cada tipo de sermão. O sermão temático é legal, sabe por quê? Porque a gente consegue abordar todo o tipo de assunto. Se você tentar achar um texto bíblico para ajudar você a dar instrução para os jovens, dizendo, olha, cuidado lá com aquilo que você posta no Facebook. Você não tem um texto bíblico. Você vai ter que fazer uma adaptação, e aí logo você pode trabalhar o tema, o cristão e as redes sociais. E aí, dentro disso, você vai, a partir de um estudo aprofundado, importante, você vai trazer a teologia bíblica para tentar dar respostas a algumas questões que está te preocupando como líder da comunidade. Mas você tem um tema, olha, eu quero trabalhar aqui com a minha comunidade, a questão própria do consolo, quero ajudar a minha igreja a elaborar um luto. Às vezes alguém muito querido da igreja, um líder da igreja falece, a igreja dá uma estremecida, e você pode então pegar um tema, né,
e trabalhar ele. É um sermão temático. Você pode também pegar um sermão textual. Qual que é a diferença entre o textual e o expositivo? É que o textual é um texto pequenininho da palavra de Deus. É um recorte na perícope, no texto maior. E aí você quer fazer um apontamento sobre Paulo instruindo Timóteo, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como quem não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E aí você pode fazer um sermão textual dizendo: olha, você é desafiado a apresentar-se a Deus aprovado. Ponto 1, fala um pouco sobre isso. Na sociedade que nós vivemos, as pessoas, na realidade, elas querem receber os aplausos do mundo, mas nem sempre a aprovação de Deus. E aí continua, mas segundo ponto você pode dizer, aprovado, como quem não tem do que se envergonhar. Segundo ponto, não tem do que se envergonhar. Meus irmãos, como tem sido a nossa conduta, a nossa caminhada. E aí, terceiro ponto, maneja bem a palavra da verdade. Aí você sai de um contexto maior, vem para um versículo e faz essa aplicação para a sua comunidade. Tem também o sermão expositivo. Este é um sermão que a gente consegue ser mais fidedigno à teologia bíblica se nós nos dedicamos ao estudo. Porque você pega uma perícope inteira, um texto com começo, meio e fim, e você vai expor. Daí a palavra expositivo, quando você vai ensinar a igreja. A Faculdade de Teologia tem publicado no decorrer dos últimos anos, acho que é desde 2003 ou 2002, o anuário. E no anuário, nós temos lá, além do calendário, nós temos as leituras do lecionário cristão, que pode ser uma opção para você ler com a sua igreja no decorrer de 3 anos, a Bíblia de forma ampla. Esta é uma possibilidade de você seguir dizendo: eu quero fazer a exposição bíblica a partir destes textos sugeridos. Você pode também fazer uma série de estudos. Meus irmãos, quero pregar aqui sobre o livro de Tiago, a carta de Tiago. Eu quero fazer uma exposição de Ageu. Você está expondo a Bíblia. São tipos de sermão. E a pergunta que eu faço é: você vai ter um jeito para você elaborar esse tipo de sermão, mas como que você anota aquilo que você vai falar? Tem pessoas que são inteligentes de verdade, mas são inteligentes mesmo. Tem a capacidade de fazer um mapa mental do seu discurso e se manter ali, firme. Mas não é todo mundo, não. Por isso é importante uma colinha. A colinha vai nos ajudar. Meu professor de homilética na Faculdade de Teologia foi o professor Clóvis Pinto de Castro. E ele dizia: o esboço não é uma camisa de força. Eles são anotações para nos ajudar. Então eu e você precisamos, como que nós anotamos aquilo que nós vamos falar? Porque o que eu compartilhei lá na primeira fala foi como as pessoas confundem a questão da inspiração. Acham que Deus inspira na hora que a pessoa se apresentou no púlpito. Não. Deus nos inspira sempre e tem que nos inspirar para tudo. E Ele nos inspira também quando preparamos e apresentamos o nosso sermão. Pode ser que a sua sensibilidade, na hora que estava preparando, estava de um jeito, e na hora que você foi apresentar, a sua sensibilidade foi outra. Não é Deus que mudou de ideia.
Somos nós, a nossa sensibilidade, mas Deus está ali nos inspirando. Agora, eu começo a preparar aquilo que vou falar, preciso de anotar isso. Posso, se a gente tem essa capacidade, fazer um mapa mental, guardar na cabeça, mas corre o risco das pessoas começarem a improvisar no púlpito. Ela chega lá e começa a improvisar. Como ela é falante, só que como às vezes não tem repertório, fica repetitivo. Aí acontece a síndrome de tiririca no púlpito. Lembram lá? Como é que era? Florentina. E todo o sermão dele é o mesmo batidão. Ele muda o texto e o batidão é o mesmo. Não muda porque não tem repertório. Se você não tem repertório, você não vai mudar a sua fala. Você muda o texto, e quantas vezes um pregador ou uma pregadora lê o texto, foge do texto e não volta nunca mais. Lê o texto como pretexto. O texto sai fora do contexto e vira pretexto. Espera aí, como que eu anoto isso então? Eu gostaria de trazer à memória algumas possibilidades para vocês. Quando você olha, diz assim, olha, um discurso, ele precisa de ter começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas essa peça oratória, chamada sermão, que acontece no contexto de um culto cristão, a introdução tem algumas questões que podem nos ajudar. Não sei quantos ainda se lembram o que é o exórdio. Não sei quantos aqui se lembram o que é explicar o texto. A exegese daquilo que eu vou pregar. A proposta do que eu vou falar. Às vezes nem nós sabemos o que nós vamos pregar, porque nós estamos improvisando. Como é que vai fazer proposta? Se você quer ser didático na sua fala, você precisa de fazer sua proposição. Meus irmãos e irmãs, hoje quero partilhar com vocês sobre 3 atitudes do cristão. Olha como isso fica didático. A primeira atitude que eu quero ressaltar neste texto bíblico mas a gente vai emendando uma conversa com a outra. No final peneira, você fala, esse povo não presta atenção. A gente pergunta o que a gente pregou no domingo passado e ninguém sabe. Nem a gente sabe às vezes. Para saber, tem hora que a gente tem que ir lá na Bíblia ver aquela anotaçãozinha que a gente fez. Quanto mais organizado formos, mais pedagógicos, didáticos, mais nós ajudamos o nosso ouvinte a compreender aquilo que nós queremos comunicar. Nós precisamos de concluir, gente. O bispo João Carlos disse isso uma vez quando eu era seminarista, numa semana wesleyana. Aquilo me marcou e eu trouxe para a minha vida. Ele disse, não consigo compreender o sermão sem altar. Ele estava dizendo, não consigo entender um sermão sem apelo para chamar as pessoas a uma decisão e virem ao altar. Gente, todo sermão que eu faço um convite para as pessoas a tomarem uma decisão. Agora, não é só aquela decisão da conversão a Jesus. Não, uma decisão no tema que eu preguei. Então, se você tem uma palavra desafiadora, lá no final é convidar as pessoas a assumirem. Quem sabe entender que como parte da conclusão possa ser este tempo de apelo, dizendo, você quer, à luz do que ouvimos hoje, tomar uma decisão? Como você tem apresentado? Essa é a pergunta também, né?
Sabe aquele negócio que às vezes a gente vê em algumas pessoas na área da música? Ah, está desafinado, mas é para Jesus mesmo, né? Ah, deixa como é que está para ver como é que fica. E aí a gente critica isso na área da música. Às vezes acontece isso na pregação. Pessoas com bom conteúdo, pessoas que preparam bem a sua fala, pessoas estudiosas, que teria, eu diria assim, uma partilha sustante para dar, mas comunica mal. Tem coisa que a gente aprende praticando. Você lembra quando você começou a aprender a dirigir o carro? Era difícil, não era não? Você lembra a luta que era aquele negócio de soltar o raio da embreagem? E quando tinha um semáforo bem na rampinha? Era coisa do diabo aquilo, não é possível. Depois você foi treinando, se acostumando, dirigindo sem nem pensar por que aperta a embreagem, solta aqui, engata ali, tira o pé dali, vira para cá. Você já começa a escutar rádio e dirigir. Você começa a escutar rádio, dirigir e falar com a pessoa que está do lado. Você começa a dirigir e olhar num papelzinho que está aqui assim. Ó. Gente, o treino, ele nos ajuda muito. Como que nós comunicamos? E aí eu quero lembrar deste gráfico que pode nos ajudar. Aquilo que você vai falar para a tua comunidade, seja lá no culto, no lar, seja lá no ponto missionário, seja lá na igreja central, onde você vai pregar para falar da igreja que está sendo plantada, nós precisamos de levar em conta a ideia, aquele que comunica, que emite uma mensagem, ele precisa de codificar, e ele tem que codificar esta mensagem de forma que o outro possa decodificar. Quantas vezes nós falamos uma linguagem que o outro não conhece? Pensa comigo. Às vezes a gente quer começar um trabalho e começa a trazer não crente, ou a gente vai pregar na casa de não crente, já foi? Aí a gente chega com a patota da igreja, com violão debaixo do braço, com Bíblia, com bolsa, com blusa. A gente chega e toma conta da sala. Espalha nossos badulaques para todo lado. Os donos da casa e as visitas não crentes, fica tudo, um na porta do quarto, outro encostado na geladeira, outro lá, todo mundo assim. E aí a gente fecha a rodinha lá e começa a cantar as músicas com um vocabulário que só nós entendemos. Aí na hora da oração a gente vai pedir para a irmã Mariquinha, que nem está ali, e que é uma questão lá da igreja. Pedir porque vai ter reunião da clã no sábado. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de comunicar com mais clareza, porque não levamos em conta aquilo que o nosso receptor é capaz de decodificar. Você pode ser profundo, sem ser uma pessoa que deixe de comunicar. Agora, esta mensagem maravilhosa, ela é para todas as pessoas. Por isso, como que nós tornamos essa mensagem inteligível para as outras pessoas? Isso é um grande desafio para nós, plantadores, plantadoras, pregadores, pregadoras, pastores, pastoras. Temos uma responsabilidade. Já prestou atenção em como o jeito que nós trabalhamos a nossa voz? Por exemplo, eu podia estar falando para vocês de um jeito bem diferente sobre as coisas que Deus tem feito na minha vida. E, gente, a metade que está dormindo já estava roncando. E aqueles que não dormiram ainda iriam dormir.
Eu preciso de aprender a trabalhar minha voz. Existem algumas coisas. E hoje com o YouTube você tem um monte de dicas para aprender a falar em público. Uma das qualidades de um bom pregador, de uma boa pregadora, é saber usar a sua voz. Respiração correta, entonação correta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Cada entonação dessa eu estou dando uma forma, uma interpretação para as pessoas. Como é importante se eu consigo trabalhar isso. Às vezes as pessoas são lineares. Como é importante você aprender a acelerar em alguns momentos a sua fala, para que você possa dar uma intensidade maior, e às vezes você precisa de dar uma pausa. E preste atenção, a pausa bem colocada faz com que quem estava com a cabeça baixa levantasse. Isso são recursos para você falar em público. Questão do vocabulário. Nosso corpo comunica. Meus gestos comunicam. Meus olhos comunicam. Minha face comunica. Você quer ser um bom comunicador, uma boa comunicadora do Evangelho de Cristo? Para os alunos que já tiveram aula comigo, né? Essa turma desse ano está sendo a primeira turma minha, né? No ano passado eu partilhei com o professor Jonadab, ele era o professor e um coadjutor, e eu tenho dito que a gente precisa de ensaiar. Hoje você tem o celular que você pode se gravar. Você pode ir na frente do espelho. Você pode fazer colinha e treinar na frente do espelho. Se descobrir. Como que a gente se descobre? A gente precisa disso para fazer algo bem. Bibliografia, gente, não falta. Queria dizer para você, bibliografia não falta, tem do tipo que você quiser. Tem boas e tem ruins. Existem bibliografias em átomo, como essa daí, né? Livro, mas existem também muitas bibliografias em bits. Eu tenho muita coisa. Posso até compartilhar, dividir com você bons livros de homilética, sugestões de sermões, questões de auxílios homiléticos que possa te ajudar. Tem bons sites, mas tem sites muito ruins. Existem bons pregadores na mídia, mas muitos maus pregadores e pregadoras. Você pode ir se preparar melhor. Meu desejo é que você invista tempo na sua vida de pregador e pregadora. Eu coloquei a questão do ócio, que eu quero terminar trazendo isso em mente, dizendo a você, vamos ter tempo de ócio. A oração, o jejum, a leitura bíblica, a leitura de bons textos, tudo isso pode fazer parte do ócio. John Wesley e Charles Wesley, eles tiveram que investir na capacitação de pregadores leigos, eles não tinham formação teológica. E aí John Wesley falou, vocês têm que ler. E fez lá a biblioteca para eles, e falou, vocês têm que ler esses livros, aprender. Eles liam sermões de Wesley, e se preparando. E eles davam uns cursinhos de capacitação, e tinha prova também. E tinha hora que uns não iam bem.
Só que chegou um momento em que o João Wesley, que é o que administrava a coisa, falou, tem mais ponto missionário do que pregador. Nós estamos precisando de dar uma facilitada no negócio. E aí ele deu uma facilitada e uns passaram. Conta os livros de história, um texto que o professor Luiz Carlos Ramos escreveu aqui numa das caminhandos, que o Charles Wesley num dia disse assim, dizem que em nome de Deus transformaram um alfaiate em pregador, falando do irmão dele, do João. Transformaram um alfaiate em pregador, mas eu, pela graça de Deus, vou transformar esse pregador em alfaiate de novo. Eles eram severos nessa questão, a importância de se preparar para ser aquele que comunica e que prega o Evangelho. Investir tempo no ócio. Termino com essa frase aqui. Quem se lembra desse livro do professor Jung Musung? Alguns. Eu não quero falar do livro, eu quero aproveitar o título deste livro. O título desse livro é Educar para Reencantar a Vida. Eu, como professor de homilética e convidado a participar aqui com vocês, gostaria de dizer a nós, estudar para reencantar o ministério da pregação. Que essa chaminha da tua vocação, de pastor e pastora, de plantador e plantadora, aquela chama de ser um pregador e uma pregadora, que vive com autoridade moral, autoridade espiritual e autoridade em conhecimento, para a glória de Deus. Por que o povo vem aqui ver você falar, Wesley? Eu simplesmente me ponho em chamas, e o povo vem para me ouvir. Que você possa ser uma chama viva, quando se colocar para proclamar o Evangelho de Cristo. No ponto missionário, na congregação, na plantação da igreja, numa igreja que seja catedral, seja a igreja que for, que você esteja em chamas para Deus. Deus te abençoe. Eu, às vezes, faço uma comparação assim, da pregação, no sentido de servir um alimento espiritual, com o preparo de uma refeição, né? E, para mim, pessoalmente, mais difícil do que cozinhar é escolher o cardápio. E na prática da pregação, para mim também, mais difícil do que estudar, organizar as ideias, é entender qual é o texto, ou qual é o assunto, ou qual é o tema que deve ser pregado. E quando a gente está numa igreja local, ou numa comunidade já formada, seja grande ou pequena, de alguma maneira, a convivência com a comunidade, a gente vai conhecendo, vai sabendo os problemas, e, de alguma maneira, parece que a nossa mente nos conduz, nessa nossa tentativa de pastorear, a escolher temas que vão de encontro às necessidades que a gente está vendo na igreja. Mas, quando a gente está plantando uma igreja, a gente não tem ideia de quem vai nos ouvir. Mesmo quando a gente começa uma igreja com um grupo pequeno, ou como a gente começa já num lugar estabelecido, né? Então, eu conheço as duas experiências, de começar com um grupo pequeno e de alguém abrir um espaço de templo, como foi a experiência de Manaus, e vocês podem usar e começar uma igreja aí. Então, daí, em vez de começar na casa, começou no templo. E aí a grande dificuldade que eu vejo na pregação, talvez porque a minha área seja mais o ensino, é definir o tema, né? Dentro até daquela pergunta que eu fiz ontem, o que é, entre aspas, da minha cabeça, que eu estou querendo resolver um problema na comunidade, então eu vou escolher uma palavra que
né, vá nessa direção. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, eu acho que seria interessante. Vou dar uma sugestão aqui, Maureen. A gente precisa de alguns aspectos. Um primeiro é autoconhecimento. Quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente começa a pesar um pouquinho quando é muito a minha vontade aquilo que eu vou falar. Você já conheceu o pregador, pregadora, que só sabe falar do último acontecimento na vida dele? Ah, mas eu quero falar aqui, porque essa semana foi uma tribulação. Minha filha me deu um trabalho. Ou seja, é aquilo que aconteceu na vida dela, por último, que determina. Ah, eu estava ouvindo a música, aí o meu coração. É a sensação. Quando você se conhece bem, você vai, opa, peraí, isso daí sou eu que estou querendo falar. A gente precisa também de conhecer a nossa comunidade, abrir os olhos. Então, eu estou lá na comunidade que são menos pessoas, eu tenho que olhar para a vida da dona Mariquinha, do seu Zezinho da porteira, da comadre Maria. E nesses diálogos com elas, se eles não são crentes, tentar entender o que eles têm passado e me exercitar naquilo que seja importante para eles. Porque lá na igreja, a gente está acostumado, é calendário litúrgico. Hoje é dia de Pentecostes. O calendário litúrgico, quando eu vou trabalhar lá na plantação, ele pode ser um recurso, sim, se você for bom para aplicar as coisas. Olha, a igreja costuma falar da descida do Espírito Santo, mas às vezes o necessário de falar naquela comunidade, naquele momento, não é a celebração do Pentecostes, ou você fazer uma aplicação muito boa daquilo que o calendário litúrgico nos apresenta, mas em resposta àqueles irmãos, àquelas pessoas. Então eu preciso de conhecer minha comunidade local, conhecer a história pregressa deles, o que aconteceu naquela comunidade antes, né? Às vezes a gente chega achando que somos o dono da balachita. Quem falou da balachita esses dias aqui? Tem gente que acha que tem a melhor bala do mundo, né? A melhor bala do mundo, a balachita, porque era a melhor bala nos anos atrás, se falava isso. Então tem gente que pensa que ela descobriu o mundo, a vida. Não, porque agora a minha visão, o meu jeito. Não, as comunidades têm a história. Então, a igreja, às vezes, morreu uma igreja, nós estamos indo para recomeçar. Às vezes, nós estamos começando num lugar onde já foi uma comunidade, outra denominação. Então, isso daí pode ser dicas para eu escolher aquilo que eu vou preparar. Eu preciso de ter uma ideia da sociedade ao entorno. A cidade que eu estou, quais aspectos dela eu posso aproveitar nisso daí? Fico imaginando, se for lá no interior, no sul de Minas, eu gosto de música sertaneja de raiz. Se você pegar, segura peão, se você pegar uma música sertaneja e fizer uma boa aplicação dela, você vai mexer com o coração daquela pessoa, e aí você vai conseguir levar uma mensagem para ela. Agora, se você pegar essa música sertaneja e tentar fazer lá um exórdio, alguma coisa, lá onde a moçada está acostumada com funk, o que vai acontecer? Qual que é o problema dos nossos evangelismos hoje? É que a gente às vezes chega num lugar cantando foi na cruz, que eu vi meu Jesus, um hino maravilhoso, marcante na nossa história, para uma moçada que tem um outro estilo e um outro desejo musical. Então eu preciso de conhecer a cultura da minha comunidade. Preciso de estar atento nas coisas que estão acontecendo no mundo. Por isso aquilo que eu falei lá no primeiro encontro, a questão do evangelho e cultura, entender que nós temos culturas que são locais e temos hoje uma cultura globalizada. A globalização é isso. A gente tem coisa que é só nossa aqui, mas tem coisa que é de todo mundo, está na rede. Então eu diria, Maureen, eu acho que essa sensibilidade do autoconhecimento, conhecer meus paroquianos, conhecer minha sociedade e conhecer o mundo, que vai me ajudar. Agora, você já passou isso. Tenho certeza que a maioria de vocês já passou por isso.
Quando você começa a folhear sua Bíblia lá no Gênesis, e vem. Chega logo no Apocalipse. Aí, como a gente é esperto, a gente vira a Bíblia ao contrário. Assim, e começa no Gênesis de novo. Tem hora que falta inspiração. E tem hora que a gente fica apavorado. E não fica pensando que toda hora a gente vai estar inspirado, porque a gente nunca vai ter inspiração 100% toda hora. Por isso que tem hora que você tendo um plano, ou seja, prévio, com essa comunidade eu quero trabalhar o livro de Efésios com eles, né? A carta de Paulo aos Efésios. Aí você já tem mais ou menos um norte, porque quando a gente tem que ficar criando a possibilidade do próximo encontro, isso gera angústia na gente. E aí a gente vai lá para o momento de oração, e chega numa hora de oração. Ricardo Gondim uma vez disse, há uns 10, não, mais, há uns 15 anos atrás, há muitos anos atrás, da época que a gente comprava aquelas fitas cassete, né? Eu ia na livraria comprar fita cassete para ouvir sermão. Ele disse que um dia ele estava num lugar, que ele ia pregar, né? Num lugar grande, ele ajoelhou e começou a orar, Senhor, me usa, me inspira, me unge, eu quero ser um homem da praça. Sabe aquelas orações que a gente fala? De entrega. Mas ele falou que ele sentiu lá no fundo do peito dele, do coração dele, né? Ele falou, não foi nada audível não, foi um sentimento. Ele falou assim, eu senti Deus falando assim, Ricardo, você, hein? Deixa de ser mentiroso. Você está louco para me te abençoar, para você sentir o cara. Você não está preocupado com isso. E sabe que tem hora que é assim mesmo. A gente está preocupado em fazer sucesso no nosso sermão, né? A gente está procurando uma coisa que possa dar sucesso. E, às vezes, a gente faz um sermão que é um insucesso. Já aconteceu com você isso? Sabe aquele sermão que você fala assim, mas hoje eu piquei o fumo mesmo.com.br. Sabe quando você não está satisfeito com aquilo? Aí não é naquele dia que aquela pessoa vai te cumprimentar e falar, ai, mas que palavra abençoada. Então, gente, tem hora que existem coisas que a gente não explica. Então, a gente faz o nosso melhor. A gente fica apavorado para escolher. Mas tem horas que ter lá algo já como ideia para vir pregando nos ajuda.